Que são as relações entre psicanálise, ou abordagem psicanalítica do psiquismo, da vida mental, da experiência subjetiva, e as abordagens paralelas da fenomenologia, da filosofia da mente e, em especial, da biologia da mente, né? Não só as neurociências, porque, por exemplo, um dos ramos, eu não vou adentrar nisso, por isso vou fazer esse comentário, um dos ramos que mais tem interessado nesse debate entre psicanálise e ciências da vida é a genética, sobretudo com a exploração dos efeitos epigenéticos, que a gente conhece somente depois de 1960. O DNA foi descoberto na metade dos anos 50. Os fenômenos epigenéticos só começaram a ser percebidos e explorados algumas 2 décadas depois. É muito pouco tempo. E isso já permitiu que a gente veja que entre biologia da mente e psicanálise não há aquele abismo que muitas gerações de psicanalistas julgaram existir. Enfim, eu sei que há pessoas que ainda continuam pensando assim, que, na verdade, o cerne da psicanálise não tem nada a ver com as bases materiais ou biológicas, orgânicas do psiquismo, mas, enfim, é uma questão de opinião e de interesse, né, intelectual e tal. Eu, enfim, tenho uma curiosidade aguçada por todos esses autores que tentam manter esse diálogo quente, né? Quente não no sentido da oposição, mas quente no sentido de inventar boas perguntas, inventar questões que façam a gente ver coisas que a gente não via, ou por ângulos que a gente não via. E hoje em dia esse campo, isso de alguma maneira, porque vocês se lembram que a década de 90 foi a década da morte da psicanálise, da morte de Freud, etc. e tal, né? Era o auge do assombro com as tecnologias de visualização cerebral, o fisicalismo neural estava no ápice, a psicanálise era enfim, carta fora do baralho. Surpreendentemente, no final da década de 90, já vários neurocientistas recuperavam Freud. Boa parte do melhor da neurociência atual é feita com autores que leem Freud, todos, Jacques Panzer, Joseph Ledoux, Antônio Damasio, Gerald Edelman, a lista é imensa. Então, houve uma recuperação de Freud por parte daqueles que são uma ponta de lança das descobertas neurocientíficas e, por outro lado, hoje em dia, 20 anos depois digamos assim, da virada do século, a gente tem desde analistas que são filiados a orientações mais próximas da IPA, quanto
psicanalistas orientados dentro do movimento lacaniano, profundamente interessados nesse debate, né? Então, eu vou dar assim 2 passos atrás, eu vou dizer coisas que todo mundo sabe, só para vocês compartilharem comigo o ponto de vista, a perspectiva em relação à qual 2 comentários sobre a questão da consciência, a questão dos afetos e, assim, um pouco, marginalmente, a questão do eu, né? Hoje, tendo como pano de fundo a leitura do ego id. A primeira coisa a dizer é o seguinte: é impressionante como a atualidade de Freud, isso não sou eu nem nós aqui que somos psicanalistas dizendo isso, é que não há praticamente nenhuma questão realmente de fundo na biologia da mente e na filosofia da mente atualmente que, de alguma maneira, não tenha que dialogar com a concepção freudiana do psiquismo. E isso, eu acho, em grande parte, se deve exatamente ao que o Júlio falou, a complexidade das obras de Freud. Ele era uma usina de ideias, né? E ele não tinha preocupação em querer ser coerente, em querer ser linear. A usina de ideias produzia ideias que os outros iam ter que tentar, de alguma maneira, organizar, corrigir, ampliar. Isso eu acho um pouco o espírito científico dele, sabe? Por isso eu entendo eu concordo com quem vê o espírito de Freud como o espírito de um cientista. Ele se via como cientista, né? Ele via a psicanálise como uma ciência particular, uma ciência do mental. A própria definição dele de psicanálise é uma teoria do psiquismo, é um tratamento do sofrimento psíquico e uma teoria e uma ciência que tem um método particular que é derivado das 2 outras coisas. O campo de produção da teoria é a clínica. Então, o método de pesquisa, a teoria do psiquismo e a terapia das psicopatologias é um enredamento muito particular da psicanálise. Isso põe a psicanálise nessa posição singular, em que ontologia, o que é a mente, o que é o psiquismo, né? Epistemologia, como é que a gente conhece isso? Como é que a gente pode elucidar que raio de coisa é essa que é a experiência subjetiva? E a dimensão ética, elas estão também entrelaçadas porque nós somos clínicos, né? Então, eu acho que hoje, eu vou tentar economizar nos argumentos por causa do meu defeito de falar demais. Hoje eu diria, só para a gente eventualmente explorar isso na conversa, que o enquadre desse debate entre psicanálise, biologia da mente, fenomenologia da mente, é um enquadre que ultrapassa, do ponto de vista conceitual, as questões colocadas desde o século XVII pelo dualismo que o cartesianismo impôs ao pensamento sobre o eu, sobre o sujeito, sobre a mente. É um ultrapassamento disso. Há um artigo de um filósofo e psicanalista lacaniano, Adrian Johnston, cujo título é Reducionismo ou Antirreducionismo? Não, obrigado. Ambos são piores. É um título zizekiano, né? Ele está um pouco imitando aqui o Zizek na maneira de formular a pergunta, mas o que ele, de alguma maneira, está querendo dizer é que boa parte do debate nas últimas décadas, entre, inclusive, psicanalistas, acerca da biologia da mente, é razoável pensar que a mente, o psiquismo, possa ser redutível a seus componentes, às suas fontes não psíquicas, ou seja, não mentais, ou seja, o cérebro, a materialidade das serotoninas, dopaminas, etc. e tal? Resposta, não. Isso fez muitos acharem, então, que a resposta é um antirreducionismo radical, ou seja, o psiquismo nada tem que ver com a dimensão do corpo, do órgão, dos órgãos, do cérebro, etc. e tal. Esse idealismo levou boa parte da psicanálise a demorar muito a entender essas questões que agora, como o Júlio estava colocando, elas se impuseram, arrombaram a porta. Toda a dimensão da corporeidade que se impôs. Então, e a dimensão é claro que esse antirreducionista pode dizer, mas o corpo na psicanálise é o corpo imaginário, é o corpo já
libidinizado pelas relações que tem como pano de fundo e sustentação tudo que deriva da linguagem. Então, não é o corpo material, não é o corpo material físico, do químico, mas é o corpo material do biólogo. Por quê? Porque é interessante a gente pensar, quando a gente pensa na mente, quando a gente estuda a mente, a gente, de alguma maneira, está pensando em três coisas, de novo, entrelaçadas. Primeiro, a experiência subjetiva, a experiência da mente. A primeira pessoa, aquilo que nós, humanos, temos a possibilidade de fazer relatos verbais acerca deles. A gente pode falar. Essa é a parte empírica da pesquisa psicanalítica na sua prática cotidiana, né? De que maneira o paciente é capaz de falar de si, elucidar um pouco aquilo que é a sua sentimentalidade, essa experiência subjetiva na primeira pessoa. Mas essa experiência ela só existe se houver um órgão específico e um corpo no qual esse órgão está funcionando minimamente. Se você tiver um AVC maciço, se tiver uma demência, se tiver condições congênitas que impedem a totalidade desse órgão funcionar, você pode ter um tipo de vida mental, mas a experiência subjetiva de um ser humano completo, a gente não tem, ou perde. Não chega a ter ou perde. Para entender essas coisas que se cria um terceiro elemento, que é o aparelho psíquico. Na verdade, o aparelho psíquico, ou o que a gente chama de mente, não é a experiência mental. O aparelho psíquico é uma abstração, é um modelo virtual. Por isso, quando neurocientistas dizem o self não tem substância, o self não existe, o Metzinger diz, né, não há e nunca houve, nunca um eu e tal, ele está chutando o cachorro morto nessa frase. Porque o que ele está querendo dizer é algo que supostamente contradiz a psicanálise, mas, na verdade, reitera o que a gente diz. O eu não é uma coisa substancial, nem super-eu, nem mesmo o id é uma coisa substancial. Esse é um modelo topográfico, um modelo topológico, uma maneira da gente dar sentido ao que na vida é puro fluxo, no limite é puro fluxo, é pura processo, pura processualidade. Para a gente entender como é que essa processualidade no organismo humano produz o que a gente vê que nós temos, imediatamente nós sabemos que temos uma mente. A gente experimenta a mente de uma maneira imediata. E os nossos pacientes, a gente inventa essa coisa que é o aparelho psíquico. Que a gente pensa hoje em dia desse jeito, ainda a herança freudiana, a gente não tem ideia de como é que vai pensar isso daqui a 100 anos, mas algum modelo a gente haverá. Alguma transcendência em relação à empiria é fundamental para que a empiria se mostre reveladora de alguma coisa. Senão, a gente viveria na imediaticidade dos dados empíricos, como vivem os outros animais, que não têm a capacidade reflexiva que nós temos. Então, eu acho que isso é alguma coisa que a psicanálise tem de muito particular. Ela pensa a ontologia, ela pensa a epistemologia, ela pensa a ética, no que diz respeito à clínica, de uma maneira que ele é muito, muito, muito singular. Porque para nós, eu acho que para nós, eu digo para Freud, ele era um naturalista de origem, era um neurologista. Foi para a clínica porque precisava ganhar dinheiro, queria se casar, e o Bruckner falou que no laboratório dele não tinha emprego. Bom, ele era um naturalista, mas era, sobretudo, um cientista, ou seja, aquele que sempre acha que pode estar errado. Isso é o verdadeiro cientista. Freud era assim. E sempre acha que tem alguma coisa que ele não sabe. Mas tem uma premissa aí, de que o psiquismo é parte da natureza. Não natureza entendida como processos físicos, não apenas, né? Não a natureza entendida como processos biológicos, mas a natureza entendida como tudo aquilo que é possível, passível de apreensão, passível de experiência, sem o apelo a instâncias para além da natureza. A natureza é tudo que há, mesmo coisas que não existem substancialmente, existem na natureza. Por exemplo, a mente. Por exemplo, desejo inconsciente. E como é que a gente pode dizer que uma coisa que não tem substância existe? Porque essas coisas, embora sejam essencialmente negativas em relação à substancialidade, elas produzem efeitos nas coisas que são reais.
Um desejo inconsciente produz efeitos no corpo. Os pacientes do que o Júlio mencionou são exemplos disso, né? A vida psíquica moldando o que é não só a experiência do corpo, né? Mas a própria funcionalidade do corpo, como o corpo como ele funciona. A gente sabe como a relação com o outro, a relação com os pais, os ideais dos pais, na medida em que propõem coisa para que os filhos se tornem pessoas admiráveis e tal, moldam a anatomia do cérebro dos seus filhos e moldam, evidentemente, a fisiologia. Então, a mente, número um, o psiquismo é um fato natural, faz parte da natureza. Mas um fato da natureza absolutamente singular. Por quê? Porque é o único que pode ser conhecido diretamente. Ninguém precisa saber psicanálise para saber que tem uma mente. Por quê? Porque a mente é aquilo que a gente deduz pelo fato de ter essa apreensão subjetiva do mundo propiciada por esse órgão específico que é o cérebro. Uma bactéria não tem isso, mas um mamífero tem. Por isso, comentando um pouco a pergunta que o Júlio fez sobre sobre a existência de eu e do id nos animais, mas superego não. Eu acho que de alguma maneira possível responder a isso dessa forma, porque se a gente pensa o que é o eu, na verdade é o mecanismo evolutivamente emergente para a regulação de animais mais complexos do que bactérias ou sei lá, lesmas. Não, lesma já tem sistema nervoso, mas enfim, o eu é aquilo que a gente chama a instância que media o que são os impulsos naturais, vitais, necessidades, emoções básicas, etc. e tal, e que buscam satisfação imediata o tempo todo, e que, então, precisam de alguma coisa que medie essa necessidade, que é totalmente impositiva, no encontro com os objetos que são capazes de satisfazê-lo. Isso acontece em todo ser vivo. De certa forma, isso é uma ideia quase canguilhemiana, né? Que não pensou em Freud quando falou que a normatividade vital é a característica da vida. É isso, todo ser vivo ele está o tempo todo buscando alguma coisa. No mínimo, se manter vivo e se reproduzir. E com isso ele busca objetos no mundo. E a bactéria aeróbia busca ambientes aeróbios. A bactéria anaeróbia busca ambientes não anaeróbios. Há alguma instância que faz com que uma bactéria anaeróbia vá para lá e a bactéria aeróbia vá para cá. É a isso que os neurocientistas chamam de self biológico. Então, se a gente entende a ideia de eu, usando essa noção que os neurocientistas exploram, a ideia de self como sendo essa instância que evolutivamente permite uma mediação complexa entre impulsos do ser vivo e ambiente, então não é difícil imaginar que há, como diz o Dennett, tipos de mente, evolutivamente falando. Há tipos de eu. O eu também tem uma evolução. E o self biológico de uma lagartixa, ele existe. A lagartixa tem uma mente. Por quê? Porque ela tem um ponto de vista no mundo. E um ponto de vista do qual ela é consciente. A bactéria tem um self biológico, a gente pode, digamos, assumir isso, mas não tem um ponto de vista sobre o mundo subjetivo. Tem um ponto de vista normativo, como Canguilhem diria. Mas não tem um ponto de vista subjetivo porque ela não tem a consciência de estar no ambiente. Nós, além de termos essa consciência, temos algo mais. É a complicação que a linguagem produziu na evolução da espécie. E produziu essa mente completamente mais complicada do que mesmo os nossos primos mais próximos, os chimpanzés, orangotangos, gorilas e tal. E o que é que faz essa diferença? O simbólico, a linguagem. Porque leva a nossa mediação, a mediação do eu, né, como instância psíquica, entre necessidades vitais, impulsos vitais, pulsão e tal, e os objetos que podem satisfazer, e de uma maneira ordenada, porque senão o processo primário levaria a gente à loucura o tempo todo, a gente só não é louco, não alucina o tempo todo, porque o eu e a consciência chegam e dizem assim, não, peraí, aí não dá, vamos retardar, vamos organizar essa demanda para que, então, a frustração momentânea permita uma satisfação sustentável no tempo.
Então, esse mecanismo é feito muito mais complicado com a emergência da linguagem e com o fato de que as pulsões, ao contrário dos instintos, não têm objetos pré-determinados. Isso complica a guerra completamente. Então, de alguma maneira, o que acontece pela presença da linguagem? Essa mediação do eu começa a se valer de coisas que não são do plano da ordem vital, mas são do plano da ordem simbólica, como os sentimentos e afetos complexos, vergonha, sentimento de justiça, liberdade, emancipação, humilhação, etc. e tal, a gente pode dizer, humilhação, por exemplo, a gente pode dizer que é um tipo de afeto que entre mamíferos superiores pode ser flagrado sei lá, em orangotangos, sei lá, é possível fazer isso. A gente teria que, é uma outra discussão. Mas tudo isso é uma espécie de continuidade evolutiva, né? Mas há certos estados afetivos que são típicos da nossa espécie, sobretudo o afeto fundamental da angústia. Por quê? Porque a angústia tem a ver com aquilo que só a linguagem dá, que é a consciência da finitude, a consciência da morte, que os outros animais não têm. Eles podem ter o pressentimento do fim, mas a ideia de que estão para morrer não faz sentido. Por quê? Porque a ideia da morte precisa do conceito de morte, é preciso você ter o acesso a isso, que é só dado pela linguagem. Então, isso eu acho que ajuda, talvez, a entender por que é que superego é só para a gente, por enquanto. Pode ser que robôs complexos no futuro também venham a ter, por enquanto não tem. E mesmo essas ideias de que esses algoritmos já são sentientes é muito enganosa, mas isso é uma outra discussão, vamos deixar para o debate. O fato é que, então, de novo, pegando o fio da meada, acho que Freud, desde o início, ele não fala assim, mas eu acho que essa é a maneira como uma leitura mais interessante extrai do que ele escreveu ao longo da vida. Ele pensa o psiquismo como algo natural, algo que é emergente na escala de complexidade da vida, o psiquismo como embodied, como se diz em inglês, né? Como encarnado, psiquismo como expressão de um modo do organismo vivo agir no mundo, porque a mente, o psiquismo e mesmo a linguagem surgiram ao longo da vida, ao longo da história da vida. São mecanismos de adaptação ao ambiente que a evolução criou neste planeta. Então, é emergente, é incorporado. Então, essa ideia de a gente falar o cérebro é sempre enganosa. Porque, assim como o Winnicott diz que não existe o bebê sem a mãe, também não existe o cérebro sem a totalidade corporal. Não existe isso. E mais, é embedded, ou seja, também não existe o corpo que tem um cérebro num vácuo humano. Se houver, ele não se torna humano de saída, e se ele e perde, ele enlouquece. Então, o psiquismo, mesmo essas coisas mais lá para dentro do que é a nossa mente profunda, etc. e tal, é emergente, é incorporado, e essa corporação ela está sempre situada no mundo, embedded, como se diz em inglês. Ou seja, embora Freud jamais tenha falado, eu acho isso, eu acho que a gente aproveita melhor as sacações dele quando a gente pensa no Freud pensando, e ele foi construindo isso, né? Porque os mestres deles eram fisicalistas. Ele foi construindo isso pela experiência com as histéricas e a vida fora, e pelo contato com outros saberes e tal. Aí é uma concepção holística, se a gente quisesse usar uma palavra mais na moda hoje, ecológica do psiquismo. Mesmo aquilo que é mais profundamente interno, é na sua essência intrincadamente ligado ao que é externo. Então, essas separações entre o que é da cultura e o que é da profundeza, do abismo, da subjetividade individual, são construções da mente equívocas. Elas têm mediações, é claro, que há coisas cujo centro de gravidade é mais cultural do que biológico, outros é mais biológico do que cultural, e a gente sabe disso, basta pensar nas diversas formas de psicopatologia, mas o fato é que, mesmo num caso como, por exemplo, Phineas Gage. Phineas Gage, vocês lembram, é o primeiro paciente das neurociências. O cara que fazia estrada de ferro, um dia a barra de ferro atravessou o cérebro dele e ele ficou com aquela barra de cérebro vivo, tiraram, ele continuou vivo, não precisou fazer nada e tal, mas mudou de personalidade completamente. A leitura neurobiológica reducionista diz, bom, então, na verdade, não há nada que a psicanálise possa falar sobre isso. Mesmo uma autora sofisticada, como a Catherine Malabou, tende um pouco a dizer, está vendo, esse é o limite da psicanálise, porque aqui se trata só de neurologia.
Mas um psicanalista, eu acho, advertido, dirá, calma, vamos ver o que foi a história de Phineas Gage. Por quê? Ele teve uma mudança de personalidade, era um operário padrão, um sujeito super legal e tal, super ordeiro e tal, virou um arruaceiro, alcoólatra, se mandou dos Estados Unidos, foi parar no Chile, tem uma bagunça danada. E aí um psicanalista advertido dirá, bom, para compreender isso, basta falar das lesões neurológicas, ou seja, todo mundo que tivesse a mesma lesão neurológica teria o mesmo tipo de consequência. De novo, em alguns casos, você pode dizer isso. Se você tem uma afasia grave, se tem um AVC maciço em alguma área, aquela área prejudicada, bum, vai ter um efeito, você pode prever. Mas mesmo nesses casos, como foi o caso dele, atravessou todo o córtex pré-frontal, o que vem depois tem a ver com a história singular daquele organismo, portanto, daquele sujeito. De modo que, mesmo nessas coisas, essa imbricação do vital, do simbólico linguístico do cultural, do interno e do externo, é o fio condutor. Às vezes a gente esquece não, ou metodologicamente põe entre parênteses para poder estudar especificamente uma área, sei lá, de uma certa cultura, como é que isso impacta a vida subjetiva daqueles indivíduos. Outras vezes a gente põe tudo entre parênteses e vai estudar o que é uma alteração congênita pode produzir, impactando a vida mental de um bebê que vai nascer. Mas sempre o pano de fundo, eu acho, é esse. Isso é uma das maiores heranças, eu acho, do pensamento freudiano, e que não tem nada a ver com o que a maior parte da crítica a ele diz. Então, o psiquismo para Freud, ele é, ao mesmo tempo, imanente ao mundo natural e é transcendente a ele. É isso que nos faz tão esquisitamente diferentes no mundo, no universo, até agora conhecido. É que a gente não pode imaginar sujeitos, não pode imaginar função subjetiva, o sujeito vazio, que então propicia o infinito devir de eus imaginários, cujo precipitado forma o eu. Nada disso acontece se você não tiver um órgão e um corpo e um ambiente capazes de fazer essa coisa toda funcionar. Então, o psiquismo humano ele é imanente à natureza, mas ele é, de alguma forma, transcendente aos seus determinantes, às suas fontes fundamentais, principalmente por causa da linguagem, que faz a mediação entre o organismo e o meio transcender, se tornar, e abre, digamos assim, um espaço onde tudo simbólico, toda a cultura, tudo aquilo que não é redutível a determinismos materiais ou biológicos, adentre e não só reorganiza a experiência consciente do sujeito, mas reorganiza, e mesmo a experiência inconsciente, né, o plano relacional, mas reorganiza mesmo a sua própria natureza biológica. Por isso, de alguma maneira, é correto a gente dizer, insistir nisso, a gente diz, insistir nisso. A natureza no humano é sempre uma segunda natureza. E, na verdade, essa ideia de segunda natureza, a gente poderia estender, e isso ecoa um pouco os últimos comentários do Júlio, porque quando a gente fala de segunda natureza, por quê? Porque é uma natureza já encharcada, mediada, constituída pela linguagem, a gente ainda está mantendo, de alguma maneira, essa polaridade entre o que é o cultural e o biológico, entre o simbólico, o vital e o material. Mas o que há de mais instigante, eu acho, no horizonte hoje, é a gente tentar encontrar maneiras de falar do psiquismo onde a gente não tem que pagar pedágio o tempo todo a essas maneiras, a esses mapeamentos conceituais, que foram muito importantes e tal, mas que podem ser postos à prova, sobretudo no nosso caso, pelos desafios das psicopatologias estranhas com as quais a gente tem que se haver, né? Bom, então, já vi que não vou poder falar tudo, meu sintoma não falha. Deixa eu ver aqui o que a gente poderia... Bom, deixa eu, então, falar sobre o que eu acho, duas coisas que eu acho interessantes, como o debate a partir das inspirações do ego do id, que, então, de alguma maneira, isso todos esses neurocientistas de ponta reconhecem. Freud formulou questões para as quais os neurocientistas tentam encontrar respostas. E é óbvio que é assim. Por quê? Porque os nervos não falam. O cérebro não fala nada, não pensa nada. O cérebro não... Então, o cérebro não propõe questões.
quem propõe questões são os sujeitos, somos nós, são os clínicos, são os pesquisadores, etc. E tal. E até hoje, como disse o Eric Kandel há 20 anos atrás, não há nenhuma teoria do psiquismo que ofereça um mapeamento de questões tão complexo e interligado como a teoria freudiana. Isso não deveria ter o efeito que muitas vezes tem, eu acho, no campo psicanalítico, teve ao longo da história, né? Que é uma espécie de cristalização, substancialização dos conceitos, né? Que atravanca um pouco esse tipo de exercício que a gente está fazendo hoje, que é o de esticar a corda, de pensar que tipo de limite tem você ver as coisas por esse ângulo que o Freud sugeriu. O que a gente pode, em função das perguntas, das perplexidades e frustrações que a gente tem hoje, colocar como questão diferente, sobretudo, né? E com isso realmente fazer da psicanálise um pensamento em evolução, e a gente não ter leituras talmúdicas das obras fundamentais, sobretudo das obras de Freud, e daqui a pouco de Lacan, né? Bom, então, duas coisas, eu acho, são hoje em dia discutidas no campo desse debate entre neurociências e neurobiologia da mente e tal, e a obra de Freud, sobretudo condensada nessa segunda tópica e no ego id especial. Uma ideia da consciência, né? Porque, de alguma maneira, isso durante muito tempo, se não era um dogma, era, digamos, uma afirmação difícil de ser confrontada, contestada, qual? A de que a consciência é uma função cortical. Freud diz isso várias vezes, e eu vou ter que fazer afirmações sem argumentar muito. E hoje em dia essa ideia de que a consciência ela é uma função cortical é debatível. E Freud diz isso, e no ego no id isso aparece, né? A consciência emerge como desde o projeto, né, de 1895, ele tenta entender qual é a função da consciência, por que aparece a consciência. E a conclusão básica, digamos, é mais ou menos essa. A consciência ela emerge como necessidade de ter acesso à modulação das cargas energéticas vindas do interior do psiquismo em busca de satisfação imediata. A consciência é uma espécie de mapeamento permanente você pode dizer, um mapeamento permanente do corpo, é um mapeamento permanente dos estados mentais, dos estados afetivos. A consciência é isso. Quando as coisas não ameaçam, quando esse equilíbrio está dado, geralmente aquilo que é essa busca de satisfação se passa debaixo da consciência. É automatizado. Por exemplo, o aprendizado é assim, né? Eu quero aprender a fazer não sei o quê. Isso vai demorar um aprendizado. Pode ser dançar, andar de bicicleta, pode ser qualquer coisa. Enquanto isso não enquanto o algoritmo não está assimilado, a consciência está presente. No que aquilo está constituído e começa a funcionar e não dá problemas para o equilíbrio homeostático do psiquismo, aquilo vai para uma inconsciência da qual só emerge se houver de novo um tumulto nessa gramática e nesse equilíbrio homeostático. Então, a consciência está sempre ali a serviço da homeostase psíquica e orgânica, mas para Freud ela estava sempre localizada nas funções mais nobres, a censura, o auto-reconhecimento, etc. e tal. Hoje em dia, uma ideia curiosa que, a partir da neurociência afetiva, sobretudo, não só a cognitiva, mas principalmente a afetiva, o autor principal, eu acho, desse ramo é o Jack Panzer, que formulou, grande leitor de Freud, e que participou, inclusive, continuamente com o Mark Solms das discussões desse grupo de neuropsicanálise. Essas são pesquisas empíricas que dizem o seguinte: não, a consciência não é fundamentalmente uma função cortical. Ela é secundariamente percebida
naquilo que essas funções corticais permitem, ou seja, a autoconsciência, etc. e tal, mas a fonte, o estado primário de consciência está em outro lugar. Está aonde? No id. A ideia do id consciente. Mas aí é claro que a terminologia pode dar margem a equívoco. Porque o que esses autores dizem é o seguinte, é que esse trabalho da consciência elaboradíssimo, refinado, onde entra superego, ideal de eu, e a cultura, e a linguagem, etc. e tal, digamos, o fim do caminho que começa no id. Por quê? Porque o id, além de ser, digamos, a fonte das energias pulsionais, ela tem uma vocação para a satisfação que é refreada mais para frente, é por isso essa ideia das instâncias, né? Ela também é, de alguma maneira, governada por uma valência. A gente poderia aproximar isso, talvez, daquela ideia da normatividade vital do Canguilhem. É quase um atributo da vida, porque o id é o que está mais perto, digamos, da nossa raiz vital, né? E a vida, ela não é, como diz Canguilhem, ela não é indiferente ao meio em que ela se dá. Qualquer organismo vivo tem isso. A bactéria anaeróbia, que começa a se falta de oxigênio, ela vai dar um jeito de sair para o outro lado. Então, imaginem o id de um indivíduo humano. E o id, quer dizer, as funções mais primárias do funcionamento orgânico e do funcionamento psíquico, hoje em dia, isso tem 30 anos, só 30 anos, isso está razoavelmente mapeado pelas pesquisas que localizam funções psíquicas predominantemente numa área. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que o tronco cerebral, o centro encefálico, que são responsáveis por essas funções básicas da vida psíquica, eles têm essa valência no funcionamento normal. Ou seja, é quase como se a gente pudesse dizer, apesar de que o id funciona, digamos, completamente cavalgando o princípio do prazer, é capaz de alguma maneira, registrar como negativas certas experiências que se dão nessa rede complexa e interatravessada das instâncias psíquicas. E de modo que haveria na fonte da consciência reflexiva, isso os fenomenólogos também dizem, haveria na fonte da consciência reflexiva e autorreflexiva, ou seja, a consciência psicológica, a consciência autorreflexiva de si, haveria consciência fenomenal, que é assim, tem uma frase em inglês que explicita isso de maneira muito simples, what is it like to? Né? Como é que é ser? É uma experiência que é um sentimento, é uma valência emocional, afetiva, mas que não é pensada, porque ela não é proposicional, ela não é representacional, ela não tem palavras ainda, às vezes não tem palavras, nunca, mas ela funciona como um balizamento. Ela é um estado afetivo inconsciente nesse sentido. E esse é um outro ponto interessante, porque, tanto para Freud quanto para Lacan, na maioria dos seus textos, porque a gente sempre encontra brechas inconsistentes, na maioria dos seus textos, os afetos são, por definição, conscientes e não inconscientes. E por que são conscientes? Porque seria quase uma contradição nos termos. Eu estou sentindo uma coisa que eu não sinto. Isso é quase uma contradição nos termos, né? Então, o recalque se dá sobre o significante, sobre a representação, o afeto fica circulando para lá e para cá. Não se recalca, não se joga para o inconsciente o afeto. Essa ideia de que o afeto ele permanece, ele, por definição, para fora do inconsciente, é, de alguma maneira, polemizado, colocado em discussão por essa ideia de que afetos podem ser distribuídos de maneira igual em conceitos diferentes, e o sentimento, que é a apreensão subjetiva e tal, é a forma mais sofisticada. A emoção é digamos, um fato primariamente biológico, antes de se tornar, por esse imbricamento sempre permanente, algo da ordem do psicológico. Ele é um drive, ele é um impulso, alguns básicos, né? A busca por comida, o sexo, e é por isso que a sexualidade é tão importante, porque o sexo é esse impulso que, se você está vivo e é minimamente saudável, ele vai lhe levar para algum lugar. Para onde vai? Aí a gente vê a importância da sexualidade no humano, porque ela é,
não mediada pela ordem vital, mas pela complicação enorme que é você ser um ser falante. Mas essas duas ideias que eu queria sublinhar como sendo exemplos de como o ego e o id ainda hoje são base para uma discussão que pode ir avançando e que podem ter consequências, tanto para a metapsicologia quanto para a clínica. Essas ideias, então, de que a consciência, se a gente entende a sua complexidade, o seu espectro, digamos assim, de complexidade crescente, a gente pode, então, imaginar que a consciência derivada das funções mais nobres do neocórtex e tal, elas são absolutamente determinantes na vida psíquica, mas o fundamento, digamos, a fonte e tal, começa muito antes, num plano onde, se a gente não dá conta disso, a gente tende a não olhar para onde, digamos, o plano afetivo básico, essa valência, também pode, de alguma maneira, produzir complicações, constrições, restrições, pode atravessar, pode de alguma forma, atropelar todo o esforço dessa consciência, digamos, reflexiva e, do ponto de vista biológico, localizada nas funções corticais. De certa forma, essa tese, ela diria assim, a fonte da consciência está no id, e, na verdade, as funções corticais, elas são inconscientes. Em que sentido? No sentido de que, inclusive, elas são... Não é à toa que o neocórtex, você pode lesar uma área e a função atribuída àquela área, você pode fazer isso laboratorialmente, deslocar para outra. Você pega animais e inibe ou destrói o córtex visual e a função visual é assumida por um córtex auditivo, por exemplo. A psicopatologia, o Oliver Sacks é cheio de exemplos dessas coisas, né? Onde a coisa é constante, onde a usina da afetividade está, onde a usina da consciência está, nesses desenvolvimentos, está mais embaixo. Então, o id não seria realmente aquele caldeirão de energias pululantes, aquelas imagens que a gente se acostumou a ter durante muito tempo. Ele tem uma complexidade em si mais interessante de ser explorada e uma relação com as outras instâncias também mais interessante de ser explorada. De modo que essa ideia do id como consciente, eu acho que abre interrogações. A gente pode concordar ou não concordar, mas, enfim, esses autores oferecem argumentos empíricos para mostrar isso. A ideia de que a consciência não é uma função cortical também tem argumentos empíricos. Tem, por exemplo, situações clínicas. Uma das mais utilizadas nessa literatura é a da hidroanencefalia. É uma condição em que, por alguma razão, na gestação, todo o córtex cerebral é completamente destruído. Quando você vê as imagens, são imagens do crânio, e onde tem o cérebro, não tem quase nada, só tem líquido. E embaixo tem algum tecido neural. Essas crianças sobrevivem e elas têm primeiro, elas têm consciência. Elas dormem, elas acordam, elas ficam alegres, elas ficam tristes, elas têm um aprendizado emocional, ou seja, elas têm consciência e o córtex não existe. E elas têm uma afetividade. Elas choram, elas riem. Há algo que está lá presente e, é claro, isso é, digamos, responsabilidade daquelas áreas biológicas que não foram destruídas pela destruição cortical. Então, a ideia de que, então, a consciência está em outro lugar, fundamentalmente, que não o córtex, e a ideia de que a afetividade lá embaixo é, digamos, o primeiro degrau de uma escada que vai dar na subjetividade complexa de um neurótico, por exemplo, é uma ideia interessante de ser explorada. Por quê? Porque ela tem, de novo, consequências metapsicológicas e clínicas interessantes de serem pensadas. E eu já falei demais, eu vou passar para o que seria, digamos, o final o final dessas coisas que eu queria trazer para a gente conversar. Que é, bom, se a gente começa, então, a aceitar essas sugestões como food for thought, né? Como comida para o pensamento, para a gente começar a trocar ideias, é isso, como disse a Thais, a frase linda do Guimarães Rosa, a gente se aventurar com ideias. Pensar é isso, né? É você se arriscar. Pensar é você andar na corda bamba, senão é você repetir, enfim, ideias. Pensar é você...
Então, a gente pode pensar besteira. Se não pensa besteira, a gente não acerta nunca. Então, se a gente toma essa ideia do id como tendo, primeiro, essa importância quando a gente pensa na consciência, e essa importância quando a gente pensa nos afetos, a ideia de que há modalidades de afetação, digamos assim, que incidem sobre a totalidade da vida psíquica, que se dão num plano abaixo daquilo que é não só o representável, não estou nem falando do recalcado, falando daquilo que não é, que tem muita dificuldade, embora o tempo todo esteja tentando ser apreendida pelo esforço do eu de dar sentido às coisas, né? Mas se a gente imagina que pode haver esse plano, então o id passa a ter uma importância que, para mim, pelo menos, durante muito tempo nunca teve na discussão de coisas como, por exemplo, que eu imaginava estavam no lado da consciência reflexiva, do papel da linguagem, da cultura, etc. e tal, como eu acho, hoje em dia, não só a clínica, mas mesmo a política, nos impõe para pensar, né? Assim, uma das conclusões que a gente pode tirar dessa ideia do id consciente é que o eu, como a gente sabe, né, sabe muito menos do que ele pensa saber. Boa parte dele é inconsciente, opera sem que o sujeito se dê conta daquilo, a não ser retrospectivamente, na análise e tal. Mas o id também sabe mais do que é capaz de reconhecer, porque ele, por definição, é um plano onde a linguagem chega, mas futuca, não apreende inteiramente. Mas mesmo o id sabe mais do que talvez a gente estivesse acostumado a pensar. E se ele sabe mais, ou digamos assim, diz mais, tem mais do que dizer do que a gente imaginava, vendo só aquela usina de energia, então talvez coisas como esses desafios da política hoje em dia ganhem um caminho de elaboração. Por exemplo, a questão que a Thaís estava trazendo sobre os contextos que só hoje a gente está enxergando, e isso é algo que a gente precisa também tentar entender, né? A gente precisa fazer o esforço de interpretar este sintoma coletivo dos psicanalistas durante décadas, praticamente desde que a psicanálise existe, um século e tanto, que é uma certa cegueira ao impacto de estruturas ambientais, como lembrou o Júlio, no molde daquilo que é a fonte mesma da experiência psíquica. Se a gente toma essas ideias, bom, ali tem consciência, alguma forma de consciência fenomenal, ali tem alguma afetividade, então a gente não tem como não enxergar que você ser preto numa sociedade estruturalmente racista incide não é apenas na imagem psicológica do corpo, né? Nos relatos, nas configurações imaginárias que eu tenho de si do meu cabelo, o buraco é bem mais embaixo, é bem mais embaixo. E é evidente que aí você começa a ver, começa a ouvir e começa a abrir espaço para uma apreensão, uma escuta dos relatos verbais, subjetivos e tal, tentando enxergar e tentando fazer aparecer, né, porque para o analista e para quem está conversando com ele, as ressonâncias que vêm de outros planos, que de maneira muito profunda podem estar moldando, inclusive, o espectro de possibilidades de elaboração psíquica dessas coisas. Por exemplo, a gente tem que pensar o trauma, né? Questões como o trauma ganham um caminho muito interessante de ser explorado. É claro que muito do que eu estou falando já foi dito por muitos autores. Qualquer referenciano aí, a Tereza pode dizer, mas diferente e tal. É verdade. Mas eu digo, como questão que a gente toma para si no campo da psicanálise, por exemplo, essa questão do racismo, a questão de gênero, etc. e tal, mostra como a gente tem que correr atrás de prejuízo. A gente tem que encontrar ferramentas conceituais para poder jogar uma luz. E, então, não é assim, é assado. Ok, a gente vai tentando. Mas a psicanálise, eu acho, tem que ser uma teoria viva, tem que ser um corpo teórico vivo, né? Que são muitas teorias. Não existe a psicanálise. Mas esse campo psicanalítico tem que ser um campo vivo, onde a gente vai experimentando coisas, que nem Freud fazia com o seu laboratório de ideias. Então, a subjetividade, como disse a Thaís, ela não pode ser pensada hoje, e o Júlio, não pode ser pensada hoje sem a gente encontrar uma maneira diferente de tematizar a questão da corporeidade.
de novo, superando aquelas dicotomias do psique e soma. Até hoje, a gente ainda tem essa dualidade assombrando, digamos, o pensamento, né? A gente pensar que existe um tipo de saber, digamos assim, um tipo de experiência que performa na vida subjetiva, que está aquém da capacidade de reconhecimento, mesmo das instâncias responsáveis por isso, como o eu. E um último comentário. Eu acho que, lendo sobre isso e pensando, né, que a gente ia conversar hoje, eu fui pensando nessa coisa que todo mundo sente na pele hoje em dia, que é o impacto da esfera digital, do mundo digital. O impacto de um mundo onde os algoritmos, a inteligência artificial, a Big Data, adentram o nosso psiquismo de uma maneira que a gente não era capaz de imaginar antes que isso acontecesse. E isso está acontecendo tem 20 anos. Existiam as linhas de início disso, mas inteligência artificial, com o grau de pervasividade que tem hoje, e todo mundo com um smartphone capaz de a inteligência artificial acessar e pegar aqueles dados todos e tal, e voltar, e endereçando-se, não a sua consciência, mas endereçando, passando atravessando, bypassando a nossa consciência e assim, acertando a gente aonde? Num plano afetivo do qual nem sempre a gente sequer se dá conta. Isso é que é mais incrível. E é por isso que essas políticas loucas conseguem acessar as pessoas e conseguem moldar a visão de mundo das pessoas, conseguem fazer com que elas tenham comportamentos que de outro modo não teriam. É porque hoje é impossível pensar política sem ser uma política dos afetos. E a gente poderia, para concluir, dizer que talvez a gente não possa pensar a política sem pensar numa espécie de, fazer agora uma frase de efeito, sem pensar numa política do id, não apenas uma política da consciência, não apenas uma política baseada na reflexão de valores, de ideais e tal, mas uma política que address, né, que lida, que aborda e que tenta encontrar caminhos de diálogo e de emancipação a partir do reconhecimento dessa camada que subjaz nas instâncias psíquicas, subjaz ainda, pelo menos, a toda capacidade de elaboração e captura pela ideia de significação.